Vamos lá, meus cumprimentos a todos. Estamos na segunda temporada do podcast do Jaime. E hoje com grandes personalidades, né, Lili? Inclusive você. Um prazer enorme falar com essa fera, Mas para lá, primeiro eu vou convidar todos os nossos ouvintes, espectadores, para assistir o nosso podcast lá no podcastdojaime.com.br. Lá você encontra todas as nossas participações, entrevistas. E hoje, com a graça de Deus, recebemos essa sumidade, essa intelectualidade, que é o Jorge Seife. Eu vou pedir para Lili falar um pouco a respeito dele, Lili. Pois é, eu fiz uma breve apresentação aqui. Aliás, o currículo dele é fantástico, gente. Não é à toa que a gente teve, né, como ali uma das pessoas mais até admiradas, né, pelo presidente Jair Bolsonaro. E é um prazer imenso para mim, como comunicadora, como parceira aqui do Jaime Pasqualini, no podcast do Jaime, estar aqui diante de você para conhecer um pouquinho mais do teu dia a dia, um pouquinho mais aí do que você pensa em trazer para Santa Catarina e para o Brasil. Então vamos lá, eu vou ter que ler porque realmente o teu currículo é muito bacana. Obrigado. Então Jorge Seife foi secretário da Agricultura e Pesca no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele é carioca, é formado em Administração de Empresas e Marketing pela Universidade aqui do Vale do Itajaí, a Univale, onde reside há mais de 20 anos. Ele nasceu de uma família de produtores rurais e convive com a atividade pesqueira desde a infância. Jorge Seife Júnior também trabalhou no ramo no Uruguai e aqui no Brasil a produção pesqueira ela está bem abaixo aí da média mundial, né, não? E Verdade. Segundo a Associação Brasileira de Piscicultura, no ano passado a produção de peixes cultivados por aqui ela foi ligeiramente superior a 800 toneladas, com uma receita de 8 bilhões de reais. Já os pescadores artesanais são pouco mais aí de 1 milhão numa costa marítima de 9.200 quilômetros. E segundo o IBGE, o brasileiro consome cerca de 9 quilos de peixe por ano, ou seja, está bem abaixo aí da média mundial, né, de 20 quilos aí por habitante, o que seria o favorável, né, o ideal, necessário, né? O ideal. E hoje o podcast do Jaime, então, tem o prazer de conversar com o ex-secretário de Agricultura e Pesca, Jorge Seife Júnior, que até então a gente recebe aqui como pré-candidato ao Senado, e é um prazer enorme ter você aqui, né, não, Jaime? É com demais, certeza. Né? Eu estava louco por conhecer muito esse feliz cara. Com isso. Eu sou o pré-candidato a deputado estadual e estavam falando muito desse sujeito que é o indicado pelo presidente. E agora nós queremos ouvi-lo. Obrigado, Jaime. Obrigado, Lili. Então, acho que para a gente começar a te ouvir, eu queria saber de ti, e eu acho que muitas pessoas aqui, né, que estão acompanhando o podcast do Jaime, qual é a diferença de aquicultura e pesca? Porque os dois envolvem água, mar e lagoa e tudo mais. Mas explica pra gente qual é a diferença disso tudo. Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Esse está sendo o melhor podcast da minha vida. E vou explicar por quê. Tem jujuba, tem biluzitos, tem amendoim, tem a cervejinha, só que hoje eu estou na Coca Zero. Tem uísque, tem tudo. Então já começou como o melhor podcast da minha vida. Que honra, hein? Obrigada. A vontade era essa mesmo. Obrigado. Você resumiu bacana. Muito obrigado por essas informações. Bom, a aquicultura é a atividade de cultivo, né? É como um fazendeiro que vai lá, planta a soja, o café, o feijão, a cana-de-açúcar. Ou seja, a aquicultura é aquele que cultiva o pescado, cultiva algum marisco, ou seja, ele tem ali ou um alevino, ou uma semente de vieiras, de ostras, de mariscos. Então ele é um aquicultor, ou seja, ele é um cultivador. Tem e todo a pesca, manejo e tal. Tem manejo, exatamente, ele tem que alimentar, tem que jogar ração, tem que ter aerador, enfim. Então a atividade de aquicultura é o cultivo de pescados, tá certo? E a pesca é a forma tradicional de captura de pescados, é a pesca selvagem. Você vai no mar, você vai no rio, você vai na hidrelétrica e vai em busca do peixe. Você pode voltar com muito peixe ou com nada de peixe, porque é uma atividade de caça. Ao pescador em si também, tipo eu e o Jaime, né? Se tiver afim lá de pescar, então se dá mais ou menos a pesca, mais ou menos é isso que você acabou de falar agora, né? É isso, é uma atividade de... Você vai em busca da natureza. Às vezes você pode voltar com muito, pode voltar com nada. Então é uma atividade extrativa, né? Extrativista. Então essa é a grande diferença da aquicultura e da pesca. E a nossa secretaria, enquanto eu fui secretário até 31 de março, exatamente faz as políticas tanto da aquicultura quanto da pesca nacional. E lá desenvolvemos um trabalho que despertou a atenção do presidente Bolsonaro, né? Nós nos tornamos grandes amigos, né? Fui indicado por ele, na verdade fui convidado por ele. Não sei se vocês acreditam em Deus,
que quem está nos assistindo se acredita em Deus. Na verdade, eu estar no governo foi um milagre. Eu nunca almejei, nunca planejei, nunca sonhei nada disso. O que aconteceu? Eu ia perguntar justamente como isso. Como é você que chegasse chegou, lá? Pois é, um milagre. Aliás, foram 3 milagres. Eu quero contar para vocês, até como testemunho, para quem acredita em Deus, né? Nós estávamos no Rio de Janeiro. Como vocês sabem, barcos de pesca trabalham por todo o litoral. Quando o peixe se apresenta em São Paulo, nossos barcos estão no litoral de São Paulo. Quando o peixe se apresenta nos cardumes, a safra, no Rio Grande do Sul, nossos barcos estão no Rio Grande do Sul. No dia 17 de novembro de 2018, homens normalmente são ruins com data, mas essa data marcou, logicamente, a minha vida. Nós estávamos no Rio de Janeiro porque um barco nosso capturou uma quantidade importante de pescados. E como é que funciona? O barco liga para nós, de onde ele estiver. Olha, vou entrar no porto tal, vou entrar em Cabo Frio para descarregar um peixinho. Então nós saímos de Itajaí, vamos com caminhão, com caixa, para fazer o transporte, nota fiscal, fazer todo o trabalho. E aí o que aconteceu? Nós estávamos no Rio de Janeiro, indo para Cabo Frio, o nosso comandante da embarcação ligou, ó, peguei um tempo muito ruim, não vou conseguir navegar até o porto, vamos descarregar essa madrugada ou amanhã. Fiquem no Rio de Janeiro, porque ali no Rio de Janeiro, como nós temos família, então a gente fica lá, não precisa gastar dinheiro com hotel nem nada, ficamos na casa, um apartamento que nós temos, que fica a 700 metros da casa do presidente Bolsonaro. O presidente mora ali num condomínio de casas, e nossa família tem ali mora num prédio bem pertinho. Aí o que aconteceu? Em 2018, meu pai deu uma entrevista, né, falando que votaria no presidente Bolsonaro, que conheceu o presidente Bolsonaro através das redes sociais, que mostrava o material do presidente Bolsonaro. E essa entrevista, hoje a internet é algo incrível, né? A gente filma alguma coisa ela não Itajaí, ela não perdoa. Daqui a pouco está lá no Japão. É rápido demais, né? Jaime, o que aconteceu? Meu pai gravou essa entrevista, 3 dias depois, toca o telefone do meu velho, 061. Meu pai, 061, isso é Brasília, eu não conheço ninguém lá. Alô? Aí o presidente, Jorge Seife? Aí meu pai, sim, é ele. Olha, vi uma entrevista que o senhor deu, muito obrigado pelo apoio, nós vamos olhar pela pesca, quero conhecer melhor esse setor e tal. Aí meu pai falou, olha, nós estamos apoiando o senhor, não quero nada do senhor, só quero que o senhor cumpra realmente esse propósito que o senhor tem, de atenção, para pesca, patriotismo que o senhor mostra e tal. E aí, nesse dia, eu falei, pai, já voltando para o dia 17 de novembro, pai, o barco não entrou. Trabalhei para esse cara, briguei com família, Lili, briguei com o primo. Deixou a esposa em casa. Xinguei gente. e quem nunca e quem não. Então, falei, pai, eu quero tirar uma foto com o presidente. Quero ter minha fotinha ali no WhatsApp com esse homem que eu briguei tanto. Meu pai, mas ele sofreu aquele acidente, o atentado e tal. Falei, pai, o não a gente já tem, vambora. Tenta. É real, né? O não já tem. O não a gente já tem. Meu pai ligou. Para nossa surpresa, primeiro milagre. Ele atendeu. Alô, Jorge Seife, chamou meu pai pelo nome, ou seja, ele tinha armazenado o telefone do meu pai no telefone dele. Jorge Seife, tudo bem? Presidente, obrigado por atender. Meu filho tá me enchendo a paciência, quer te conhecer, quer tirar uma foto contigo. Onde é que vocês estão? Olha, estamos aqui no condomínio tal, a 700 metros da tua casa. Vem pra cá agora que a dona Michele tá fazendo um café. Que surpresa, gente, calma, para tudo. Nós estamos falando, exatamente, o presidente da República atendendo um peixeiro de Itajaí. Eu acho que nós nunca vimos nem nunca vamos ver isso mais, Lili. Mas vai vendo os milagres. Já contei 2. O primeiro dele atender. Sim. O segundo dele convidar a dona Michele, primeira dama do Brasil, fazendo um café para um peixeiro. Tá. Chegamos na casa dele, Polícia Federal, revira a mala do carro, bababá. Natural, né? Lógico. Eles não tem nenhuma faca. Lógico, ele tinha acabado de sofrer um atentado. Entramos. E aqui eu quero fazer um parênteses, se vocês me permitirem. Nós lemos na imprensa que o embaixador da Alemanha, para cumprimentar o presidente pela eleição, entrou e saiu da casa dele, do condomínio dele, em 12 minutos. E eu você passou o dia lá, então. Escuta só, eu falei assim, olha só, se o embaixador da Alemanha ficou 12 minutos, se eu ficar 30 segundos já é a glória. Sim. E eu sou ainda um apaixonado com o presidente, ainda convivendo com ele,
o meu amor por ele, a admiração, quintuplicou. Mas vamos lá, voltando ao 17 de novembro. Entramos. E aí, o presidente, né, ele é muito bem-humorado, é muito espirituoso, isso nós nos identificamos muito com ele. O brasileiro é um povo feliz, é um povo brincalhão, é um povo do humor, é o povo do meme. Eu acho que nós somos os maiores fabricantes de meme do universo. Do mundo. Porque eu acho que é um povo esperançoso, né? Esperançoso, que não perde feliz. Não perde razão. Não perde a piada. Não perde a piada. Não perde a esperança. Não perde a esperança. Enfim, é um povo feliz. E o presidente tem essa alma dele, um cara de E aí recebeu vocês e aí ficaram recebeu, começou a brincar. E depois convidou para vocês, Escuta. Chego lá. Aí, falei, presidente, eu fiz ali uma lista, entreguei para ele, falei, presidente, aqui tem todos os problemas da aquicultura e pesca nacional, especialmente pesca, que era a nossa área. Porque tu é empresário do ramo, né? Exatamente, Só sou produtor isso, rural, né? tem barcos de pesca lá em Itajaí, tem posto náutico, fábrica de gelo, prestamos serviço para embarcações nossas e para terceiros. E aí o presidente falou o seguinte, me explica cada problema desse. Lili, eu queria 30 segundos e uma foto no WhatsApp. Fiquei 3 horas e 40 conversando com esse homem. Uau! Falando sobre Brasil, sobre política, sobre pesca. E no final, eu entreguei para ele, presidente, entrega essa lista pro teu ministro, pro teu secretário, sei lá quem vai cuidar da pesca no Brasil. Não, você que vai cuidar disso para mim. Tu não quer uma pesca diferente? Barbaridade. Tu não quer um Brasil diferente? Tá aí, Pois doe. Mas, ô Jorge, milagre. Deixa eu agora abrir um parênteses. Tá. Primeiro, já que tu tem essa moral toda com o presidente, acho que seria uma honra eu e Jaime, né? Jaime e eu entrevistarmos ele, né? Acho que tu podia trazer ele aqui para Santa Catarina. Se vocês forem a me Brasília, trazer nessa Tu garante mesa que ele dá aqui. um espaço para nós. se vocês forem a Brasília, eu tenho grande possibilidade de conseguir. Mas nós iremos. Mas com essa tua moral toda, tu traz ele aqui, querido. muito- Olha, tu convida ele para vir pescar e tal, porque eu tô sabendo. Tu sabe, uma coisa identifica muito bem o Jorge com o presidente, a simplicidade e a humildade. Verdade. Né? Eu desculpa ali, antes de falar no Jorge, o cara é como é que se chama? Não é pescador, é peixeiro, né? É peixeiro, Peixeiro né? é um empresário do setor, né? Ele é um peixeiro Esse é um com... cara bonado, do Itajaí. com sotaque cara de Itajaí é tudo carioca. rico, né? E o cara veio aqui, conquistou nós pela simpatia, pela empatia. Obrigado. Né? E o presidente também tem essa conotação de ser um cara simples, Extremamente simples, um ser humano fantástico. É uma pessoa humilde, querido, brincalhão. Na hora que tem que puxar a orelha, puxa, quer o correto. Durante minha caminhada, nesses 3 anos e 3 meses que eu fiquei no governo, tive muitas dúvidas. Nunca tinha sido gestor público, sempre fui empresário, sempre fui da iniciativa privada, Lili. Muitas vezes eu perguntava, presidente, estou aqui com um dilema, tem essa situação assim. O que eu faço? Ele, qual que é o correto? Falei, não, os dois são corretos, mas tem... Qual o mais correto? Falei, não, faça o que é correto, faça o que é certo. Mas, presidente, pode dar algum ruído? Não se importe, o dia que a imprensa te elogiar é cartão vermelho. Eu não quero elogio, eu quero que você faça o correto. Então esse é Jair Bolsonaro. E Jorge, Olha que doido. como é que tu vê essa candidatura? O pessoal pediu para não falar em pré-candidatura, né? Mas eu te vejo como um futuro senador pelo estado de Santa Catarina. Amém. Vejo Olha, que é um... os nomes que lá estão não nos envergonham, né? Mas você, pela tua juventude, pelo teu entusiasmo... Pelo carisma, pelo né, carisma que e pela você tem. simpatia pelo presidente, acho que vai fazer muita coisa por Santa Catarina. Fala um pouco do que tu pensa como senador. Olha, eu sou um pré-candidato a senador e com muita responsabilidade, muito peso, né? Com a orientação, com a indicação do presidente Bolsonaro. Um presidente te indicar alguma coisa é um peso, uma responsabilidade gigantesca, tá? Então, para mim, é uma grande honra que ele que me chamou para isso. A segunda questão que eu queria dizer a vocês. Hoje tem questões paradas no Senado Federal que os senadores que ali estão não estão sabotando Jair Bolsonaro, Lili. Estão sabotando o Brasil. Estão sabotando você como cidadã, estão sabotando eu como empresário, estão sabotando o Jaime como comunicador, como jornalista, estão sabotando a Regina como cidadã, como dona de casa. Então, alguns exemplos que estão parados no Senado. Por quê? Propostas do Executivo para não dar protagonismo ao presidente Bolsonaro, para não dar o gol para ele, para não dar a honra e a glória do trabalho...
Boicotam. Vou falar alguns exemplos. Marco das ferrovias. Nós precisamos de... A ferrovia é o transporte mais antigo do mundo. Todos os países são extremamente... Utiliza-se a matriz do transporte no mundo inteiro. O Brasil tem pouquíssimas ferrovias. Está lá parado no Senado. Questão da reforma fiscal. Ninguém aguenta mais o Estado tão obeso, tão pesado. Está pesado para o cidadão brasileiro, para a dona de casa, para o açougueiro. E pela ineficiência, porque se fosse pesado e fosse eficiente, tudo certo. Então nós precisamos da reforma administrativa, que vai tratar do tamanho do Estado. Reforma fiscal. Nós precisamos reduzir o peso do Estado. Desestatização. Tem que privatizar tudo. Eu amo minha mãe, mas eu costumo falar uma coisa, Lili. Não me leva a mal. Tem que privatizar até minha mãe. Aí esse dia ela falou, mas eu já sou privatizado, eu sou do seu pai. Então acabou o problema. Pronto, acabou o assunto, né? Ô Jorge, mas deixa eu te fazer uma pergunta curiosa, né? Eu acho que tu tens um senso de humor bastante elevado, muito, pelo que eu vejo, demais. Né? Assim como o nosso presidente. De bem com a vida. E rolou aí na internet, nas redes sociais, um troféu que você entregou para ele, um troféu de traíra. De onde... Não, maior pescador de maior traíra. pescador de traíra. Pescador de traíra. Mas eu quero... com certeza esse ganhou o troféu. Agora eu quero saber se nesse teu aquário límpido, maravilhoso, nesse teu mar enorme aí de vários peixes e tudo mais, você encontra muitas traíras? Encontrou? Acho que sim, né? Mas como é lidar com essas traíras aí durante o dia a dia? Olha, Brasília é um ambiente propício para a criação de traíras. Tu dorme e não sabe quem continua, né? Exatamente. É todo dia uma casca de banana, é todo dia uma arapuca para você cair. E assim comigo, com o presidente, com os ministros de Estado. Infelizmente, nós sabemos que 2018 para cá, Lili, Jaime, muitas pessoas utilizaram a bandeira "eu sou bolsonarista" e surfaram a onda. Inclusive, o nosso governador de Santa Catarina, que depois teve a infeliz frase, a infeliz afirmação, dizendo, não, o Bolsonaro ganhou votos aqui porque eu pedi. É o ilustre desconhecido. Só para vocês terem ideia, eu conheci o rosto do Moisés e o rosto do Lucas Esmeraldino na urna eletrônica. Porque eu votei, na ocasião do 17, de ponta a ponta, o pessoal fala do voto cabresto, porque eu queria mudança no meu país. E essa atitude de Carlos Moisés, sem querer politizar, atrapalhou o nosso Estado. Porque se o governo federal e o governo estadual estiverem alinhados, naturalmente, vamos lá, eu não te conheço e conheço o Jaime. Ele é meu amigo. Quando tiver um peixe do meu barco, eu vou dar um peixe para ele. Quando for o aniversário dele, ele vai me chamar. Naturalmente, as pessoas que são próximas se ajudam, se auxiliam mutuamente. Com certeza, com certeza. Foi um corte que esse cara... traidor. Então, uma traíra, Carlos Moisés. Mas a resposta ele terá no dia 2 de outubro. Eu não tenho dúvida disso. E tantos outros, Lili. Então, é um ambiente que a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem muita gente querendo realmente derrubar, muito ciumeira, né? Eu não gosto de falar inveja, que eu acho que é uma palavra muito forte. O ego é muito elevado. É ególatras. Lili, tu sabe que eu tenho uma curiosidade para matar com o Safe. Ele deve conhecer muito bem a questão o contexto da piscicultura e tudo mais no Brasil. Afinal, o que falta para nós não chegarmos que nem a China e o Japão? O que nos falta para explorar mais esse setor tão importante da economia? Em rápidas palavras. Eu vou falar para o senhor. O Brasil tem 8.500 quilômetros de costa, 74 lagos de hidrelétrica. O que faltava era políticas públicas. Nós somos os maiores produtores de suínos, aves e bovinos do mundo, os maiores exportadores de proteína do mundo. Com uma costa dessa, com tanta água, doce e salgado, por que a gente importa tanto pescado? Porque as secretarias e ministérios da pesca antes do presidente Bolsonaro era utilizado para vender licença, balcão de negócio, dar seguro-defeso para trocar por voto. E agora não. Eu concordo com o senhor. Até então, antes do governo Bolsonaro, sim. Nós, de 2019 para cá, fizemos o setor crescer quase 16%. Criamos a primeira linha de financiamento da aquicultura e pesca em 161 anos de Caixa Econômica Federal e começamos a trazer a legalidade de cada produtor, dando licença. Tinha
Aqui, por exemplo, maricultores em Santa Catarina, que fazem ostras. Tal, mariscos, que nós adoramos, 50 anos trabalhando sem um pedaço de papel dado pelo governo federal. Ou seja, sem o papel ele não tira nota fiscal. Sem nota fiscal ele não consegue financiamento. Sem financiamento ele não consegue assinar Sem direito algum, né? Enfim, então, de 5 a 10 anos, o senhor pode anotar e esse podcast vai ficar gravado. De 5 a 10 anos, o Brasil vai vigorar entre os 5 maiores produtores de pescados no mundo, graças à gestão do presidente Jair Bolsonaro. Até porque, desculpa, Jaime, até porque o Brasil é é o país que mais exporta rações, né? Inclusive, eu estava vendo ali pro salmão, né? Que é um peixe que aqui, gente, é caro, né? É difícil aí vamos dizer assim, a população maior, o povo, ter um salmão na mesa, porque é difícil, né? Sim. Hoje, com o salário que se ganha, é difícil, né? Você proporcionar aí um salmão na mesa da família brasileira. Porém, somos um dos maiores importadores de ração aí para a Noruega, né? De exportadores. De exportadores, Isso. né? Então, o que poderia Temos ser tudo. feito para mudar isso? Em vez de a gente exportar, a gente está importando. Olha, vamos lá. Nós exportamos muita ração porque nós somos grandes produtores de milho e de soja, que é a base da alimentação da tilápia, do tambaqui e do salmão. Nós não produzimos salmão no Brasil porque nossas águas são tropicais, são quentes. Aqui é a truta, né? No caso aqui, mais friozinho, né? é a truta. Mas a tilápia é muito forte no Brasil. Hoje já somos os 4º maiores produtores mundiais. De tilápia? De tilápia, isso. E vamos crescer ainda mais. E o que nós fizemos nesses 3 anos e 3 meses? Começamos a dar... Os lagos de hidrelétrica que só produziam energia, agora pode produzir pescado. Já podia antes, mas a burocracia era tão extrema, tão demorada, que a pessoa desistia, né? Sim. Então, em pouco tempo, Lili, de 5 a 10 anos, eu considero que é curto prazo. Nós seremos um dos grandes produtores de pescados do mundo. Pode escrever. Eu diria, trazendo para a nossa região, Lili, eu me lembro que quando era reitor da universidade, a gente tinha a ideia de difundir o ensino superior no Alto Vale, Receif, para permitir que a juventude aqui ficasse, aqui se desenvolvesse. Então eu dizia isso lá pelo final de 2003, que o Alto Vale ainda se tornaria uma grande potência estadual por conta da disseminação do conhecimento. Mas são resultados que tu não colhe na hora, não é verdade, Receif? Com certeza. Isso é ao longo do prazo. Então, quando ele está dizendo que nós nos tornaremos grandes produtores, exportadores do pescado e tudo mais, com certeza, esse mesmo parâmetro nós usamos aqui para Rio do Sul. Graças a Deus, o Alto Vale hoje desplanta graças muito à universidade. rico, né? E agora veio aqui para Rio do Sul o curso de medicina. Já estamos quase formando a primeira turma. Você sabe que a minha irmã faz aqui em Rio do Sul medicina? Olha aí. legal. E dizem que é um dos melhores cursos do Brasil, porque já na segunda fase, terceira fase, o aluno vai para a prática. Então, esse curso de medicina vai dar uma alavancada na instituição de grande porte. Maravilhoso. E eu acredito que essa política pública que você inaugurou no governo Bolsonaro vai trazer esse desenvolvimento. Agora, uma pergunta que eu faço. Senhor. A diferença da economia do peixe de água doce e do peixe de água salgada, qual é a proporção entre eles, Seif? Olha, hoje o Brasil, na verdade o mundo inteiro, são dados da FAO, hoje está se produzindo peixes oriundos da pesca extrativa e da aquicultura praticamente 50-50. Então o mundo inteiro, inclusive o Brasil, está fazendo parte disso. Hoje nós devemos estar produzindo cerca de 1.600.000, 1.700.000 toneladas ano de aquicultura mais pesca, sendo aproximadamente 49, 51, 48, 52. Então o mercado está muito equilibrado. Mas o futuro, veja, nós somos hoje quase 8 bilhões de habitantes, ok? O mundo. No mundo. Vocês acham que a natureza tem a capacidade de se regenerar e de se reproduzir na mesma velocidade que nós homens temos de nos multiplicar? Não. Se continuar nesse ritmo. Eu ia dizer, Não se tem continuar nesse ritmo que o ser humano trata a natureza, eu acho que ela só tem A diminuir. a diminuir, exatamente. Então, qual é a solução para o pescado? Aquicultura. Porque você cultivo. cultiva. Qual é o limite do cultivo? É. O céu é o limite. Porque você ali, se você colocar 10 alevinos, 100 alevinos, 1.000 alevinos, 1 milhão de alevinos, você vai colher, né, no caso, né, despescar, que nós chamamos, 1 milhão de peixes. E aí você não depende da natureza, não depende de todo o ciclo da natureza. E a natureza não comporta, né? As atividades extrativistas estão controladas no mundo inteiro porque a natureza
não comporta a necessidade que nós, enquanto humanos. Por isso que existe plantação de soja, plantação de milho, plantação de café, plantação de arroz e também plantação, entre aspas, de pescado. De peixes, né? de pescado. Se nós olharmos, por exemplo, para os povos mais longevos, que são os orientais, qual será o segredo que o japonês, o chinês... Pescado. Lógico. Pescado. Nós, brasileiros, comemos aproximadamente 10 quilos de pescados por ano, Jaime. 10 quilos. É a média. A gente vai para o norte, o pessoal come um pouco mais, come aí 20, 25 quilos, mas a média brasileira é essa. No mundo, segundo a ONU, são 20 quilos por 20 habitante. quilos. Sabe quantos orientais comem de peixe por ano, pessoal? Não faço Eu acredito ideia. que uns 50, pelo menos. Acima de 50 quilos. Aí o povo lá vive até os 200 anos e a gente não sabe tá por quê. explicado por quê, Aí né? o pessoal, né, esses dias, eu até vou aproveitar para fazer uma piada aqui. Esses dias eu estava lá fazendo um peixe pro presidente. A presidente olhou para minha cara. Safe, já chegou nos 30 anos? Eu falei, tá de brincadeira, né, presidente? Já passei dos 40. Não é possível. Qual o segredo? Tá tomando formol? Falei, não, coma mais pescado. peixe. Aí ele deu aquela gargalhada. Então faz peixe para nós aí. Então, no próximo encontro, teremos Jair Bolsonaro aqui, junto com Jorge Seife, com tilápia. Não, mas né, eu com estou estou camarão. impressionado E a com o carisma desse sujeito aí. Verdade. E, gente, Já ó, a gente- imaginou, nós trouxemos um futuro senador para conversar Se Deus quiser. com essa equipe de 20, mais ou menos, de assessores Verdade. técnicos, a produção aí, ó, conhecendo o Jorge Seife aqui no nosso programa, no podcast do Jaime. Aliás, aproveita, visite o nosso podcast do jaime.com.br e lá você vai ter a íntegra dessa entrevista, esse bate-papo gostoso com esse grande Ativa camarada lá o aí. sininho, né? Vai lá para as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, e confira, né? Esse bate-papo ele tem que ser compartilhado, porque realmente. Ô, Mira, tu sabe quem é que tá com ele aí É hoje? rico em informações. Ele está acompanhado do Emílio Dalsocchi Uau! e Vamos o falar Zé com ele daqui a Trovão. pouquinho. O Zé Trovão. Já perguntei se a Ana Rai veio junto, mas ele disse que não é hoje, não. É só o Zé Trovão mesmo. Só os de DNA avançados vão entender essa piada. Me diz uma coisa, Verdade. tu já navegou muito Lógico. nos barcos de vocês em Veja, Itajaí? eu aprendi algo com meu pai, Jaime. Só sabe mandar quem sabe fazer. Naveguei muito com os barcos da nossa família para aprender a vida do pescador. E eu considero que, né, eu morei no Uruguai, naveguei no Uruguai, naveguei aqui, conheci barco de sardinha, de atum, naveguei, pesquei, acompanhei. Eu creio que essa experiência que nós tivemos e essas grandes transformações na legislação brasileira em prol do pescador e do aquicultor foi graças a essa experiência. Agora, na minha primeira viagem, eu pedi para Deus para me matar. Vomitou, amor? Nossa! Vomitei bile. Como é que eles chamam Mas isso? dizem que se tu Mareou, tá mareado. tal. Mareado. Dizem que se mareado. tu comer maçã, já fica de boa e tá tudo bem. Olha, no teu caso, não adiantou a maçã, então não deu boa. Eu vou te falar o seguinte, é um problema do labirinto. Quem tem labirintite, o barco causa isso, é uma labirintite provocada pelo balanço do Então mar. eu não posso embarcar, não. Não, aí mas deixa, Não? o que acontece? Quando o Papai do Céu nos fez, ele nos fez adaptáveis. Por isso que tem gente que mora no deserto do Saara e tem gente que mora lá no Monte Fuji, tá certo? No Alasca. certo. Então, com o passar dos dias, o teu organismo começa a se adaptar e você se melhora. multa, né? Mas O corpo da gente se multa. a gente sofre um pouquinho. Vocês também são considerados armadores? Exatamente. Armador de pesca é o que arma o barco, ou seja, põe os insumos, põe a rede, põe os equipamentos, contrata Não é os o que pescadores. constrói. Então, aí seriam os estaleiros. Os estaleiros. É. Itajaí tá de ponta nos estaleiros ou perde pro Rio, São Paulo? A nossa história em Santa Catarina, né? O pessoal fala, mas ele é catarina ou carioca? Eu sou 100% catarina hoje, porque já estou mais tempo em Santa Catarina do que No Rio. Mas meu pai veio para Itajaí porque ele quis construir o primeiro barco dele. Meu pai tem uma história muito bonita, Jaime. Eu me orgulho muito da história do meu pai. Meu pai começou como um feirante, pegava o fusquinha Lá dele, no Rio. No Rio de Janeiro. Ele com 19 anos de idade, comprava caixas de pescados com os pescadores artesanais, limpava o peixe
ia vender nas feiras livres. Eu não sei se aqui em Rio do Sul tem feira livre. Temos o mercado Claro que tem. público. Exatamente. E E tudo meu mais. pai fazia isso. E começou a crescer, comprou a Kombi, comprou o caminhãozinho, comprou a primeira peixaria. Então tenho muito orgulho da história do meu velho. E cresci com ele, vendo. Meu primeiro emprego foi na peixaria do meu pai, aos 12 anos de idade. Eu limpava Olha peixe só. e entregava lá para as donas de casa. Isso etc. no Rio. No Rio de Janeiro. Quando meu pai veio para cá em 94, construiu o primeiro barco dele, foi justamente pela tradição que Santa Catarina, especialmente Itajaí, Navegantes, tem de construção de barco. Até então, meu pai comprava barcos de terceiros. Ele falou, quero fazer um barco profissional, um barco top. Veio para Itajaí, se apaixonou por Santa Catarina, que não é difícil, e me ligou e falou, filho, acabou o Rio de Janeiro, nós vamos fazer nossa vida aqui, esse lugar é maravilhoso, é um E paraíso. desde então tá aí. E acabou. Ele vive ainda, teu pai? Lógico. Mora em Itajaí ou... Tá fazendo 70 anos esse ano, né? 70 E tá cuidando da empresa, ainda mais com essa minha vida pública, né? E aí, esse jeito me deu peninha do meu velho. Eu falei, pai, olha, tem mais ou menos um ano. Pai, olha, eu não aguento mais, eu tô velho, você tem que voltar, porque eu sou filho único, né? Uma irmã minha tá fazendo medicina aqui em Rio do Sul, outra irmã minha trabalha na Petrobras no Rio de Janeiro. Falei, pai, espera, até final de 2022... eu volto a ele. Vai se Meu eleger filho, senador, você não não vai volta voltar nunca nunca mais. Eu ia falar, né, que logo temos aniversário aqui também, Tem? né? Tem, 10 de maio, Jorge Sey faz aniversário, e aí, né, vai rolar Será que o coisa... futuro senador da República voltará no podcast para nos dar uma entrevista? Olha, o que tu acha, Lili? eu acho que a gente já tem que deixar essa data marcada. porque ele tem palavra. Tem ele palavra. tem. Já vi que Ô, ele- Jaime, tu já foi reitor, né? Já foste professor. Esse cara é fantástico. É fera, né? Ele é fera, Jorge. O agronegócio, ele cresce muito, não é? Sim. E você falou anteriormente aqui que você estava lá na Unidade, você sempre... Como eu vou explicar? Você sempre direcionou aí o jovem para ficar aqui dentro, Claro, né? claro. Seja na agricultura ou na tecnologia do agronegócio que hoje se tem, né? Porque hoje a gente já não chama mais o agricultor de colono, né? A gente chama de técnico agrícola, Isso aí. né? Porque é um povo Ou que já está... produtor rural, um né? produtor rural, ele Sim. já está muito à frente, né? De tudo o que está acontecendo. Ele quer, sim, respostas, e eu acho que nada mais justo, né, esse povo ser respeitado. E eu acho que falando em agronegócio, é muito bacana a gente ter isso aqui, né, Jaime? Né? Até como a gente falou em um outro podcast aqui sobre a nossa escola agrotécnica, Eu né? ia falar sobre isso mesmo e perguntar para ti, Jorge. Aqui no Alto Vale, há muitos anos, há muitas décadas passadas, se verificou o êxodo rural. Muita gente, muitos filhos de agricultores vindo para a cidade, não queriam mais saber, e os velhos se acanhando lá e tudo mais. Nós fizemos um estudo e resolvemos ir a Brasília e trazer a Escola Agrotécnica Federal para Rio do Sul. Por quê? Porque dotando o filho do agricultor com conhecimento técnico, enraizava ele na terra e ficava por ali. E conseguimos. Fizemos uma luta para trazer essa escola agrotécnica. Compramos um terreno Que bacana. e implantamos a escola agrotécnica. Lamentavelmente, a maioria dos que se formam da gurizada não volta para a agricultura, né? Mas eu penso que isso não poderia ser aplicado na apicultura, na pescaria, uma escola voltar, ou já tem isso? Nós já temos no Instituto Federal de Santa Catarina, Em Florianópolis? Floripa, Itajaí não. Itajaí também. Já tem? O curso técnico de engenheiro de pesca e engenheiro de aquicultura. Vamos trazer para Rio do Sul, então? Podemos trazer, Temos um IFC claro. aqui. Engenharia. Engenharia. Olha só que Porque interessante. o que acontece? O produtor rural, ele precisa de orientação. E esse técnico, esse filho do agricultor, esse filho do aquicultor, porque normalmente eles passam de monocultura para policultura. E o pescado, a aquicultura, pode estar nesse componente, né? Então, se o filho do aquicultor, o filho do produtor rural aprender, ele vai ter o melhor rendimento do pescado,
vai economizar na ração, vai saber a quantidade certa, ele vai ter ser um qualidade de técnico. vida. E programas de incentivos também, eu acho que é importante para que esse filho do agricultor, esse adolescente, esse jovem, permaneça, né? Para que ele se sinta valorizado, para que ele veja um futuro real nisso, né? Porque é importante também, Claro, né, Jaime? mas eu queria saber, essas escolas, Instituto Federal, é só para o mar ou para Não, água doce também? nós temos os dois. Aquicultura, engenheiro de aquicultura, engenheiro de pesca. A Univale tem oceanografia, né? Onde eu me formei, eu sou formado em administração pela Univale. Sim. Tem oceanografia. Então nós temos cursos para preparar o jovem catarinense para cuidar, seja do tanque escavado, da tilápia, ou seja também para cuidar de indústrias de pesca, de embarcações, da qualidade do pescado. Mas veja que visão panorâmica que ele tem, né? Na questão do conhecimento, das técnicas, da nossa realidade, isso Não é muito é à toa importante. que o presidente se apaixonou por ele, né? Eu gravei, é verdade, eu gravei uma coisa, para tu saber mandar, tu tem que saber fazer. Não é? Não vou esquecer dessa frase. Meu velho aí. que me ensinou e ele tem toda a razão. Jorge. Né? Você tem a liderança em Obrigado, pessoa. obrigado. Isso é muito legal, Obrigado. porque a liderança não adianta você querer ter, né? Você nasce com ela. Eu acho que você é um líder nato. Parabéns aí Muito por todo obrigado. esse carisma e por toda essa tua trajetória. E falando em trajetória, então a gente tem mais alguns minutos aqui. A gente sabe, né, Jair, Isso. que ele tem... Já sinalizaram lá né, atrás, já né? sinalizaram, né? Temos alguns minutos. Mas eu quero- gostaria de ter mais tempo aqui para explorar esse não, cara é verdade, aí. ó. não. É o tipo de pessoa que a gente passa a noite conversando. Obrigado. Porque ele é um... Fonte de conhecimento, Nossa, de muito. experiência, né? Me Muito falta obrigado. palavras E de visão. até para falar contigo. Obrigado, Lili. O que o Jorge da infância falaria hoje para o Jorge adulto? Estude mais, obedeça a seus pais, que você vai mais rápido e mais longe. Quando a gente é muito jovem, a gente é teimoso. Os pais falam, estuda, eu não tive oportunidade, eu tive que trabalhar e estudar. E a gente quer brincar, quer jogar videogame, quer soltar pipa. Então que os jovens ouçam seus pais. Independente de religião, Lili, o único mandamento dos 10 mandamentos com promessa é: honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra. É uma promessa de Deus para você, para o seu Jaime, para mim e para todos que nos ouvem. Honre seus pais, obedeça seus pais, que vocês vão longe. Seu pai é um agricultor, um aquicultor, honra seu pai, siga o legado do seu pai, ajude seus pais, que Papai do Céu vai se agradar, você vai ser feliz e próspero nessa terra. E aqui na nossa terra, aqui no nosso Alto Vale, temos muitos agricultores que estão formando médicos. É verdade. Né? E é um orgulho pra gente. Ô, Safe, eu vou encerrar, mas antes disso eu quero te dar um presente. Poxa, já que gostei. eles costumam devolver depois de que encerra as câmeras, sabe? Eu não vou devolver, não. Aqui É não uma tem ca- nada de fake é uma news. camiseta Olha, do eu vou abrir podcast aqui do porque Jaime. o presente tem que se E abrir. eu entrego com muito prazer, e agradecendo obrigado. de coração esse prazer inusitado de tê-lo aqui Olha aí, conosco. pessoal, ganhei a camisa. Olha, se você ainda não sentou nessa mesa, venha. Primeiro que é um ambiente maravilhoso, profissional, jujuba, Juju, Coca salgadinho, zero, Coca. cerveja para quem gosta. Mas, pessoal, obrigado pela oportunidade. Eu Obrigado a creio que você, Jorge. Nós queremos desejar sucesso na sua Obrigado. trajetória, já de sucesso pleno, mas essa para pré-candidato a senador. Obrigado. E pode contar, porque as pessoas de bem estão com as pessoas de bem. Muito obrigado. Um beijo hétero pro senhor. Um beijo grande, Lili. Muito obrigado. Obrigada. E para quem está nos Abraço. assistindo, obrigado. Se eu puder dar só um último recado, Claro. siga a gente lá nas redes sociais. Minha principal rede é o Instagram, @JorgeSafe_Júnior. Muito obrigado. Show! E além de, Obrigado, seguir, Lilian. aí, além de seguir o Jorge Safe Júnior, você tem que seguir também o podcast do Jaime nas redes sociais, Instagram, Facebook. Acessa lá o site podcastdojaime.com.br, ativa o sininho lá no Instagram e vem com a gente, porque tem muita história bacana para contar para você e para a gente aprender junto, né, Jaime? Show, Lili. Obrigado, Lili. Obrigado à Abraço. produção, todo mundo. Até a próxima. Obrigado, pessoal.